vocês sentados, mas sempre gosto de reverenciar o nosso Deus. É reverência, né, irmão? Não é nada, por nada, não. Deus ouve a nossa oração de todo jeito, sentado, de copa, deitado, de bruço. Não tem posição que Deus não nos receba, né? Mas é tão maravilhoso a gente reconhecer sua grandeza, sua majestade. Quem chegaria diante de um rei e se prostraria diante dele assim de qualquer tudo largar? Quem entraria na frente de um rei de qualquer jeito? Nós temos que levar em consideração a majestade de Deus. Não só a intimidade que já temos conquistado, mas a majestade maravilhosa de Deus. Amém? Vamos pedir a Deus graça. A lição de hoje ela é boa, ela é forte, ela é contundente. E ela vai trazer bastante impacto para a vida de vocês, eu creio. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos acrescentou mais um dia na terra dos viventes. Senhor, esse é o dia que o Senhor fez para nós. E nele nos regozijamos. E nele nos alegramos, Senhor, a despeito das lutas individuais. O Senhor é bom e a sua misericórdia já se renovou em nossas vidas. Estamos aqui para ouvir a tua voz através da tua palavra. A Escritura do Senhor, a palavra santa, Espírito e vida para o nosso coração. Nos habilita, Senhor, a termos entendimento da tua palavra nessa manhã. Abençoa todos que ouvirem essa mensagem, a tua palavra revelada, para que sejamos edificados na verdade. Em nome de Jesus, nos habilita. Nós já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus por esse sentar. Vamos lá, vamos começar. Lição 9. Está claro aqui, está mais uma fileira de isso aqui. Vou pagar lá. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês de cara. Quantos estão preparados para a aula de hoje? Está preparado para a aula de hoje? Você tem noção de como é que vai ser o conteúdo dessa aula? Hoje a aula vai ser sangrenta, irmão. Vocês estão rindo? Quero ver vocês continuarem rindo depois. Pô, vai ter sangue derramado. É sério, querido. Eu recebo, mas Mas senta lá para aprender. Nós vamos falar. Pode ser, não tem ninguém aí. Deve ficar para mim, setinha para baixo, tá bom? Se precisar voltar, setinha para cima. Hoje a aula vai ser impactante pelo seguinte, irmão. Semana passada, a nossa aula sobre o cordeiro, né, o servo sofredor, é tão lugar comum que, apesar de mexer conosco, não é novidade. Tanto é que lá no canal é a lição menos visualizada do trimestre, foi essa última lição. Eu achei a aula tão boa, foi boa a aula da semana passada? Mas teve baixíssima visualização na internet. Até nos ajuda divulgando lá para aumentar a visualização dele. Pra vocês terem uma noção, 3 vezes menor que as outras aulas. Sabe por que isso acontece? Porque o povo está acostumado a saber que Jesus é o Cordeiro de Deus. Não traz novidade, não traz assim um novo. Mas a aula de hoje eu falei que é um contraste com a aula da semana passada. Semana passada era o aspecto de Jesus como cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores. Alguém que veio para sofrer, nosso Senhor Jesus. Para nos resgatar, ele tinha que morrer. Mas hoje é o outro lado da moeda. A outra face do Rei Jesus, o outro animal simbólico. Ele é tanto cordeiro para ser morto, como ele também um leão. É isso que nós vamos falar. Aí o leão muda completamente de figura. É tão diferente um animal dócil como o cordeiro e um animal feroz como o leão. É antagônico até. Amém? Então nós vamos ver Jesus como leão, como a palavra profetiza ele, como a palavra revela o Senhor na sua segunda manifestação. A primeira cordeiro, a segunda leão. Amém? Vou mostrar que isso é assim também dividido. A primeira é propositalmente cordeiro, a segunda é propositalmente o leão. Avança para mim, vamos lá, vamos começar. Eu falei ali na introdução que nós vimos Jesus como cordeiro, certo? O animal que nós vamos ver hoje é completamente o oposto. A base disso, há uma alusão a Jesus como leão, até na profecia sobre Judá. Gênesis 49, verso 9 até o verso 12. Vamos ler quem quiser aí, voz alta do pastor. Judá é leãozinho da presa
encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Que aspecto é esse que está sendo evocado aqui em figura, irmão? Por que Judá é como leão, como leoa, como leãozinho? Qual é o aspecto? Essa é a ligação com Jesus, mas em específico para a tribo de Judá. Por que ele é como leão? Que ideia passa na sua cabeça alguém ser comparado a um leão? Ou um povo ser comparado a um leão? Rei, dominante. Mas que mais? Olha só, o que está escrito aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Da presa subsiste. O que significa? Da caça. Predador. Esse é o aspecto que vocês não estão observando. É a fase é a comparação com o leão que mata, o leão que caça, o leão que é imbatível, que é forte. Não é só o aspecto de ser líder ou majestoso, mas um leão que não pode ninguém cutucar. Quem cutucaria o leão? Olha aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Quem o despertará? Quem é que vai cutucar o leão? Está dormindo? A ideia é de força. Amém? Só leão, meu assim, eu apanho também. Vamos lá, verso 10. Agora sim, vai mostrar aqui majestade. Olha, o cetro, bastão do rei, né? Já estava profetizado isso. Verso 10, vamos lá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A palavra Siló em hebraico quer dizer aquele a quem está designado. É uma palavrinha de 4 letras em português, mas no original significa aquele a quem pertence, ou aquele a quem está designado, uma expressão. Veja bem, o cetro, a realeza, não sai de Judá até que venha Siló, até que venha aquele a quem pertence. Então aqui está implicitamente falando de quem? Jesus, o rei Messias. Ele é da linhagem de Judá e ele é o destinado a receber o cetro, a realeza. Olha só, tanto é um só rei, diz assim, ó, e a esse rei, o que acontecerá? Obedecerão os povos. Nenhum povo se submeteu à tribo de Judá. Paulo está falando aqui de Judá, mas implicitamente, profeticamente, do rei Messias. Amém? A eles os povos se submeterão. Verso 11, querido, vamos lá? Está falando ainda desse misterioso rei Messias aqui, vamos lá? Ele amarrará os seus jumentinhos à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Eu falei que a lição é sangrenta porque faz alusão a sangue. Se aqui está profeticamente falando do rei Messias que haveria de ser morto, é lógico que esses elementos aqui são metáforas para a morte de Jesus. Amém? Vestes no vinho. Vinho é uma simbologia do próprio sangue. Sua capa em sangue de uva. O mosto, né? A uva amassada, prensada, solta o mosto. Aquele suco mais puro, não fermentado. E é uma alusão direta ao sangue do cordeiro que vai ser morto. Amém? Não é apenas uma expressão sangue de uva. Está apontando realmente para o sangue derramado do cordeiro. Verso 12, vamos lá. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos como leite, como os de leite. Aqui já volta a imagem do leão. Avança para mim. Percebam que logo de cara, a primeira palavra profética lá no Gênesis, sobre o rei Messias, dentro daquele contexto, aponta para o seu sacrifício de sangue. Amém? Mas fala também da sua capa com sangue. Guarde esse detalhe. Tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje. Por que a capa tem sangue? Vamos lá? O pano de fundo específico mostrado em Isaías, nós vamos ler Isaías 34:1, é o futuro e terrível dia do Senhor. Edom representando os inimigos de Deus, que serão alvo do seu juízo. Revela a intervenção divina no final dos tempos. Essa profecia aqui vai se cumprir. Isaías 34, 1 a 8,
Já tem uma parte aqui destacada, vamos ler juntos? Chegai as nações para ouvir, e vós povos escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para destruição e as entregou à matança. Preste atenção aqui, irmãos, aqui, implicitamente aqui está a palavra do Senhor, é Yahvé, né, o tetagrama, o nome de Deus aqui. O próprio Deus designou essas nações, porque ele está irado, para a destruição e as entregou à matança. Agora vamos, presta bastante atenção que estamos falando aqui de morte literal, isso não é figurado. Amém? Estamos falando aqui de matança sobre a terra. Verso 3, vamos lá. Os seus mortos foram lançados fora, os seus cadáveres subirão ao cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Sangue derramado até inundar a montanha, porque é muito sangue. Aqui é uma hipérbole, né? Montes se inundarão de sangue, sem hipérbole. Agora, percebam que aqui é bem claro: mortos, cadáveres. Amém? Eu falei para vocês se preparar, porque a aula de hoje é sobre isso. Mau cheiro por causa dos cadáveres decompostos, caídos no campo de batalha. Percebam que é um cenário de guerra. É contra as nações e contra os exércitos delas. Um cenário de guerra. Esse plano de fundo é escatológico. Muita gente não gosta de ver esses textos. Todo mundo quer falar só do amor de Cristo. Quer falar só do aspecto bonito, romântico. Não é? Do aspecto agradável do Evangelho, do aspecto agradável de Deus. Isso causa uma, digamos assim, uma visão parcial de Deus. Muita gente tirou na cabeça um Deus que é só amor. E no amor de Deus, dentro da compreensão de muitos, é só um Deus passional, que passa a mão por cima. E aí não consegue enxergar um Deus equilibrado, que é amor, mas que é juízo. Amém? Lá em Romanos diz: observar e atentar para a sua bondade num prato e a sua severidade no outro. Esse equilíbrio. De um lado do prato, bondade, do outro lado, severidade. Isso é juízo, justiça. Se Deus tivesse só o prato da bondade, ele passaria a mão por cima de todos os crimes da terra. Então não haveria justiça. Compreendem isso? Então é importante, logo de cara nessa lição, quebrar o paradigma que alguns criaram de um Deus que é só bondade. Só tem um prato da balança. Isso é um desequilíbrio horroroso. E não combina com o que está escrito na sua Bíblia. Amém? Você não pode criar para você um Deus segundo a sua própria percepção. Como você gostaria que Deus fosse. Não é assim, não é segundo a sua interpretação da vida. Você está de bem com todo mundo, você está amando todo mundo, só love, então seu Deus é só love. Não é assim que funciona. E a justiça? E esse mundo perverso, mau, cheio de crime, violência, guerra, fome e miséria, Deus intervirá na história da humanidade. Na intervenção de Deus vai matar inimigos humanos. É importante você entender isso de cara, amém? Avança para mim, esse é o contexto. Vamos lá? Restante, Isaías profetizou. Vamos lá? Todo o exército dos céus, preste atenção nesse detalhe. Agora essa guerra escatológica, ela amplia o seu escopo, ela vai até o céu, certo? Falou de exércitos na terra e falou de exércitos dos céus. Tem exércitos aí no céu? Tem. Se você não crê em anjo, é um problema sério para a sua fé. Porque existem os anjos e existem os demônios. E os demônios estão nas regiões espirituais celestiais. Estão acima da nossa cabeça. Amém? Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, seres humanos, mas contra principados e potestades que estão aonde? Nas regiões celestiais. Então tem demônio em cima. Amém? Os anjos caídos estão aí em cima de nós. É de se esperar então que quando o Rei Jesus vier do céu, qual é a primeira resistência que ele encontrará?
Os demônios. Estão compreendendo? A perspectiva aqui é de quem está vindo de cima para baixo. A guerra de Deus de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Por isso, vai ter batalha também no céu. Guerra lá em cima, porque o Senhor está descendo para trazer juízo sobre a terra. E depois guerra aqui com os homens. Tem 2 níveis de guerra. Amém? Todo mundo está entendendo? Todo o exército dos céus se dissolverá. E os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército que cairá. Ali está falando da queda desses que estão lá em cima. Todo ele cairá. Como cai a folha da vide e a folha da figueira. Jesus fez alusão a isso nos evangelhos. Que vai também sacudir a videira e vão cair os figos. São os demônios caindo. Que hoje estão aí entronizados nas regiões celestes. Vai cair de lá. Verso 5, igreja, vamos lá. Porque a minha espada servia como os céus. A ideia da espada embriagada é uma figura de linguagem bem específica. A espada bebe sangue. É lógico que o metal não bebe sangue. Amém? Mas é uma ideia de que ela vai sorvendo bastante sangue. Não estou aqui literalizando, porque demônio não deve ter sangue. É ser espiritual, ser celestial. Mas a ideia de que a metáfora fosse da mente quem entendesse a palavra, nós só conseguimos entender com comparações humanas. Amém? Compreende isso? Então, a ideia é, a espada vai cantar lá em cima. Por isso ela está embriagada. Amém? Começa a cantar a espada lá em cima, e depois ela começa a cantar aqui embaixo. Vamos ler de novo, onde eu parei aqui, ó, verso 5. Porque a minha espada se embriagou no céu, e eis que para exercer juízo, desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. Derrotou lá em cima, agora vem matar homens aqui embaixo. E um lugar específico, ou pelo menos a figura, Edom é um lugar sobre a terra. Falamos nisso na outra aula passada. Lembram? Ao sul do Mar Morto. Falei até na cidade de Petra, que é muito conhecida, a cidade de Petra, quem viu os filmes aí do Indiana Jones, aquela cidade de Petra. Muito bem, isso é um lugar geográfico na terra. Mas também Edom é um símbolo dos inimigos de Deus. O nome Edom figura como um símbolo para todos os inimigos de Deus. Então vamos lá. E sobre o povo destinado para a destruição. Verso 6. A espada de Yahvé, a espada do Senhor, está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Bosra é uma cidade da terra de Edom. E essa figura da gordura é meio complicado passar para vocês, tão literal e explícito. Mas passar a espada no bucho traz junto sangue e gordura às vezes. Então falando aqui de matança, na base da espada. Tá certo? Eu tive grande dificuldade de ilustrar essa lição de vocês. Passei boas horas procurando na internet. Não existe. Ninguém coloca isso de maneira tão explícita e literal. Às vezes a gente vê num filme, né, a sanguinolência de uma batalha, mas nos meios evangélicos você não acha. Porque todo mundo me faz metáfora, tudo espiritualiza tudo. Passamos dizer assim, para que o senhor tenha uma ideia dos 300. Aquele filme dos 300. Tem alguns filmes que você vê ali uma matança terrível e sangue pra caramba, né? Você já deve ter visto algum filme de guerra, principalmente medieval, na mão, né, na batalha da espada contra espada, e quando o camarada enfia no busto do outro que traz, já vem trazendo, né, já vem trazendo assim um esquicho de sangue. Ele Sai rasgando. Deu aqui no pescoço, deu na barriga, deu no peito, tem com sangue pra caramba naquela espada. E aí o herói, o guerreiro, ele pode até não estar ferido, mas o sangue que veio da espada salpica ele. Aí no final o cara matou 10, 15, o cara está coberto de sangue da cabeça até os pés, mesmo que não seja uma gota dele. Essa imagem é difícil de mostrar a vocês. Pastor, tem que ilustrar desenhando.
Desenhando, imagina. Mas tem que ser um desenho muito realista. Muito realista. Tentei buscar pequenos trechos de filme, imagens na internet, pesquisei, não consegui muita coisa. Nem filme. Ah, tem um filme, agora eu faço. Eu queria, sabe por que o pastor gosta desses detalhes sangrentos? Não, eu gosto da verdade. O que eu não gosto é amenizar. Amenizar é trazer um evangelho florido, um evangelho colorido. Isso está errado. Porque o que vai acontecer sobre a terra é isso aqui. Eu não posso amenizar isso aqui e dar um colorido diferente. Vou dizer, não, tudo isso aí é só figura de linguagem. Deus vai matar, você vai cair de velho. Não é isso que está sendo dito aqui. É matança, é violência, é sangue, é espada, é corpos, cadáveres. Não, pastor. Essa é a realidade. Não, pastor. O próprio diabo ele cega o entendimento das igrejas de fora para não trazer temor às pessoas. Eu não tenho temor de Deus. Eles vivem na vida de café com leite, entendeu? Aí a vingança de Deus não é proclamada. O dia do Senhor é dia de vingança. Olha o que está escrito aqui, verso 8, irmão. Vamos lá? No livro 7. Novamente, imagens de animais que vão ser mortos, né? Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Está vendo aqui? Isso aqui é depois da morte de centenas e centenas ou milhares, é muito sangue derramado. A figura é essa. Verso 8, igreja. Porque será o dia da vingança de Yahvé, dia da vingança do Senhor, ano de retribuições na causa de Sião. Defendendo Sião, Deus vai matar homens. Amém? Literalmente, quem virá executar essa justiça, a vingança, é Jesus. Deus é o autor da sentença, que é aquele que manda, e aquele que vem para executar na verdade Jesus. É lógico que no Antigo Testamento Jesus não está aqui, explícito. Compreendem? É que nem aquela passagem que vimos ali em Gênesis, né? Sobre o Siló, está implícito. Mas aquele a quem as nações se submeterão é um só, Jesus. Para nós é mais fácil enxergar no Antigo Testamento a figura implícita de Jesus. Amém? Avança para mim mais um pouco. Contexto, né? O contexto dessa batalha. Joel 2,31. Vamos ler juntos, irmão? Palavras proféticas maravilhosas, verdadeiras, claras. São palavras claras. Vamos lá? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 3,13. Lançai a foice, porque esta madura será. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Eu não tenho como não falar isso, pastor Leonardo vai lembrar. Eu não tenho como não falar isso, irmãos. Triste. Algumas igrejas interpretam isso aqui como campanha financeira. Para arrancar dinheiro da igreja. Você tem que ofertar porque é o vale da decisão. Você tem que tomar a decisão de dar o dinheiro. Pelo amor do santo Deus, irmãos. Jesus. Deus tem que pesar a mão muito mesmo, irmão. Tem que levar uma surra de azorrague nas costas. Esses inescrupulosos. Como é que o camarada pega um contexto desse, de dia do Senhor, dia terrível, dia do Senhor, e aplica para arrancar dinheiro da igreja? Mercenários da fé, terríveis. Tem ódio. Por causa deles, os justos são infamados. Todo pastor é ladrão. Cadê eles? Claro, irmão. Eles estigmatizam toda a classe. Preste atenção nos detalhes. Aqui está uma ilustração de uma foice. E aqui as uvas colhidas com a foice. E aqui o lagar. Todo mundo sabe que é lagar, vê o seminário, sabe que é lagar. Lagar é o tanque, normalmente cimento. Isso aqui nem é de cimento, eu acho que isso aqui é de ferro. Normalmente é um tanque de cimento, também da antiguidade, em que é cortadas as
dentro do lagar. Um tanque circular com uma fenda lateral para sair o mosto. E a galera começa o quê? Ali a dançar dentro do tanque, pisando as uvas. Deve sair com um gostinho mais rascante, né? Suor. Vai suor junto, vai tudo. Só Deus sabe o que vai sair. Mas tá lá o pessoal dançando em cima das uvas lá. Você já viu algum filme, novela, alguma coisa? Você já viu isso aí, né? O lagar. E aí, vai dançando, pisando as uvas. O que acontece com a roupa dele? Fica sujo de sangue de uva. A metáfora é sangue de uva. Mas Deus está falando de juntar seres humanos no lagar e pisar eles, como quem pisa uvas. Entenderam? Então está falando aqui, usando a figura até bonitinha, engraçadinha, romântica, para falar de uma coisa terrível. Vai esmagar seres humanos. Amém? Como quem esmaga uvas no lagar. Isso é o Deus se vingando no tempo do fim. Tá bom? Não é um Deus descontrolado, não é um Deus que está perdendo a paciência e está aguentando mandando mais 6 mil anos. É um Deus que programou uma data para finalmente intervir na história humana e acabar com a bagunça sobre a terra. Lembre-se do contexto. Quando isso acontecer, o reino do Anticristo já durou 3 anos e meio. O mundo está na mão do maligno há muito tempo. É a hora de Deus intervir e matar seus inimigos. Amém? Então está aqui, ó, a ideia do lagar, para ninguém esquecer o que é um lagar, porque vai reverberar em mais textos aqui na lição. Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo está ligado aqui, não está? Avança para mim, vamos lá. Agora, mais uma vez, vou quebrar a inocência de alguns corações. Você que só vê Jesus como um ser abençoador, você que só consegue conceber Jesus um homem extremamente bom, não consegue associar a ele a figura que a Bíblia lhe dá de um rei guerreiro. Se você não vê Jesus como um rei guerreiro, você precisa vê-lo como um rei guerreiro. Falei, ele é o cordeiro manso e mudo na sua primeira vinda, mas na segunda, ele é o leão da tribo de Judá. Entenda isso, muda o animal, muda o aspecto, a face, muda a característica de ação. Um é o animal probátil, o outro é aquele que caça, diferente, totalmente antagônico. Para muitos cristãos modernos, é difícil associar a ideia que tem de Deus e de Jesus ao que está profetizado nas Escrituras. Um Deus de amor que tomará vingança e entrará em contenda com toda a carne, promovendo uma matança de milhões de homens. Parece para muitos apenas uma figura simbólica e não a expressão da realidade vindoura. Tem gente que não entende por que Deus vai matar tanta gente. Não entende. Isaías 6, 66, verso 16. Leiam, por favor, esses textos são chatos, vamos lá? Porque como fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E serão muitos os mortos da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso e Yahvé. Perceba aí um Deus que está intervindo na história dos seres humanos, agora não pode mais se negar, porque Deus está matando. Está matando, vai ser muitos os mortos da parte do Senhor. No entanto, é importante lembrar que as nações da terra, nesta ocasião, estarão vivendo o auge da apostasia sob o regime do anticristo, perseguindo e massacrando os santos do Altíssimo. Amém? Daniel 7:25, Apocalipse 13, 4 a 8, fala da perseguição que a igreja vai sofrer. Amém? Todo mundo entendeu? É muita gente querendo ser boazinha, sabe? E esquecendo que vai vir grande sofrimento sobre a terra. Não crie uma ideia romantizada, tá certo? Os próximos anos serão difíceis, muito difíceis, serão terríveis para os cristãos. Deus vai permitir que os cristãos sejam mortos, perseguidos. Há um número de mártires para completar o mártir. Está
profetizado isso, tá bom? O cristianismo começou debaixo de perseguição e morte, e muito massacre de cristão inocente, e vai no final do tempo repetir isso, vai ter muito massacre de cristãos. Já há igreja perseguida no mundo, em várias partes do mundo, cristãos são mortos, amém? É aqui no Ocidente que esse oba-oba de festa gospel, tudo é gospel, e a gente faz carnaval gospel, faz festa junina gospel, e é tudo gospel. Aqui é só festa. Mas tem gente morrendo lá no Oriente, tem gente morrendo na África, tem gente morrendo lá nos países mais afastados, por exemplo, como a China, tem gente lá sendo morta. Cristãos, nossos irmãos, pastores são assassinados. É assim. O evangelho aqui do Ocidente é muito diferente do evangelho do Oriente, das outras partes do mundo. Muito diferente. Eles lá, sendo perseguidos, oram por nós. Então aqui nesse oba-oba, né? Aqui está uma maravilha. Está todo mundo aqui de Moreste. Vou na igreja quando eu quero, se eu não quiser também não vou. Não sou obrigado, ninguém obriga. Aqui é uma maravilha. Irmãos, é que você não sente falta. Eu vou abrir esse paralelo aqui só para ilustrar. Quando eu fiz seminário teológico, lá vai 28 anos atrás, um missionário trouxe um filme que ele gravou na África. Já falei isso, alguns vão lembrar. E lá na África, se eu não me engano, era em Angola. Teve guerra civil em Angola por muitos anos. E aí se colocou minas terrestres no caminho. Lá em Angola tem a Miss Angola amputada, se você não sabe disso. Miss Angola amputada. Sabe o que significa? Perdeu a perna. Lá muitos estão caminhando na estrada, pisam numa mina terrestre, perde a perna. Explode, se sobrevive, fica com uma perna a menos. E lá tem tantas mulheres bonitas com a perna a menos que tem a Miss Angola amputada. Pode procurar que você vai ver. Eu não estou aqui ilustrando, inventando moda, não. É que a nossa realidade aqui é muito diferente. Então lá em Angola tinha esse contexto de guerra. E por ordem das autoridades, não podia ter culto certa hora da noite, só de tardinha. E a igreja mais próxima, o missionário relatou, era vários quilômetros de distância, muitos quilômetros, e terra de chão batido, não é asfalto, para você pegar o carro e ir lá não. E eu vi com esses olhos que a terra não é de começo e eu não morri antes da volta de Jesus, aquele vídeo que aquele missionário fez, os irmãozinhos lá da África pulando numa perna só no meio da estrada de chão para ir para o culto de tarde. Literalmente, sem uma das pernas, com um amparo, uma muleta, e pulando aquela estrada até chegar lá. Quilômetros e quilômetros e quilômetros. Isso é valorizar o culto. Isso é valorizar o Deus a quem ele vai cultuar. Isso é valorizar a reunião dos santos. Isso nunca vai sair da minha cabeça, essa imagem. Aquele pessoal pulando uma perna só, e aquela estrada infinita de terra batida. Porque só pode cultuar uma certa hora da tarde. Depois é toque de recolher. Então quem tem pouco, valoriza. Quem tem muito, não valoriza. Deixa para lá. Hoje não quero. Hoje não vou no shopping. Vira Dourado, eu vou para o shopping. Isso é a nossa realidade do Ocidente. Então preste atenção aqui, irmãos. Vamos quebrar os paradigmas. Haverá perseguição aos santos. Perseguição intensa. Quando Jesus vem é para acabar com a perseguição dos santos. É para o nosso alívio. Amém? Então é durar muitos anos a perseguição. Então, vamos lá. Eu coloco algumas imagens aqui para você tentar relacionar com Jesus, mas é o que deu para achar na internet. É difícil, pesquisei horas. O profeta viu o Messias guerreiro, vitorioso, com as suas vestes salpicadas de sangue. Para os cristãos, o sangue de Jesus tem um sentido remidor, justificador e até purificador. Amém? Nós somos purificados e remidos pelo sangue de Jesus, do Cordeiro. Você confessa o seu pecado e o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus, nos purifica a consciência do pecado. Para que serve o sangue de Jesus? É a favor de quem é o sangue de Jesus? Nosso, da igreja. Tem até um povo pentecostal que joga o sangue de Jesus no demônio. Não se joga sangue de Jesus em demônio. Está lá o demônio. Sangue de Jesus, para que jogar o sangue de Jesus no demônio? Pensa,
purificador, remidor, resgatador, que eficácia tem você jogar o sangue purificador de Jesus num demônio, num anjo caído? Ele vai ficar puro? Usa o sangue de Jesus como arma de ataque. O sangue de Jesus, em nenhuma passagem da sua Bíblia, é arma de ataque. O sangue de Jesus é a favor da nossa justiça, cobrir o nosso pecado. É para isso que serve o sangue de Jesus. Amém? É nosso resgate. Então, alguns cristãos vão associar que essa roupa salpicada do Messias, na visão do Apocalipse, por exemplo, tem a ver com salvação, mas não tem a ver com salvação. É isso que eu quero mostrar. Por isso, ao contemplar a imagem de Jesus em sua segunda vinda, tendo suas vestes sujas de sangue, podem pensar em salvação, associar o sangue à salvação, ou mesmo que o sangue pertence ao Salvador. Quem já pensou que o sangue que aparece na imagem lá, nas vestes de Jesus, é do próprio Senhor Jesus? Alguém pode pensar. Só que não é. Só que não. Essa figura do Senhor Jesus, majestoso, guerreiro, cheio de coroa na cabeça, com as roupas salpicadas de sangue, tem outro sentido. E a Bíblia explica esse sentido. Amém? Vamos entrar nos textos. Avança para mim aí. Aqui é Isaías 63, 1 a 6. Esse texto aqui é chave para entender o que nós estamos falando aqui. Por que o Rei Jesus virá com as suas vestes salpicadas de sangue? Não é sangue de Jesus remidor. Então, o que significa, pastor? A palavra profetiza. Isaías 63, 1 a 6. Vamos ler juntos, irmãos? Esse aqui é o texto-chave. Leia, por favor, em voz alta. Não é sempre que estudamos isso. Vamos lá? Quem é este que vem de Edom, de Bosa, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Quem é esse? É uma figura que está sendo levantada aí, né? De um guerreiro forte e poderoso, que tem as suas roupas de vivas cores. Guarda aí, vai desenrolar o rolo aqui. Agora vai explicar aqui, ó. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então é o Salvador. Avança para mim. Lê comigo. Por que está vermelhos o traje? Agora as vivas cores é especificado como vermelho. E é interessante demais como Deus é didático, irmão. Deus coloca isso na cabeça de Isaías, séculos antes de Jesus nascer. É demais, Deus é demais. Ele faz uma pergunta e resposta. Está se perguntando e está se respondendo. Por que está vermelho o traje? Dessa figura que vem majestosa. E as tuas vestes como a daquele que pisa o quê? Uvas do lagar. A conexão com o lagar aí. Com as uvas. Com a capa no sangue das uvas. Estão vendo as ligações? Por que me parece que pisou no lagar? Porque ele pisou no lagar. Verso 3, igreja, vamos lá? No lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, o meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e manchou o traje todo. O Senhor mesmo responde: por que está com a roupa tão ensanguentada? Porque eu pisei e já matei, e o sangue deles me salpicou as vestes. Hoje estou conseguindo entender tudo isso. Está muito chocado que o rei virá assim, poderoso e também com sangue de pessoas no seu traje? Isso não é metáfora. Isso aqui é uma comparação, mas não é metáfora. Vamos lá, verso 4. Está falando do dia do Senhor. Porque o quê? Dia da vingança. Dia do Senhor, dia de Yahvé, dia da vingança. Que estava no coração. E o ano dos meus redimidos é chegar. É a libertação para os santos e a destruição dos inimigos. Isso aqui é a vitória da igreja, irmão. Isso aqui é a vitória do povo de Deus na terra. Perseveraram, foram massacrados, perseguidos. Mas o Senhor vem e vinga.
palavra de Deus é clara, irmão. O Novo Testamento não permite que o cristão se vingue. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar na injustiça. Tem um monte de irmãos sendo massacrados e mortos em alguns países. Jesus fala assim, a palavra diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei. Entenderam? Nós não temos a liberdade dada pelo Senhor de nós mesmos nos vingarmos, dado de novo, o troco. Mas nós podemos colocar diante de Deus: Senhor, olha o que Ele me fez, olha o que esse povo me fez. Porque Ele vai assumir essa vingança. Ele vai retribuir. Esse confronto do Senhor Jesus com os ímpios é literal? É literal. A pessoa dele vai estar na terra? E não vai estar? Está esperando que você não? Falando, no momento que ele está matando. Ele vai estar na terra. Por que não estaria na terra? Ou nos ares? Pode estar nos ares flutuando, mas ele está pelejando com seres humanos na terra. Vai ser uma luta de sangue. Não é físico, porque nós vamos mostrar como é que ele vai matar. Tá certo? Mas a figura é esta. Ele já vem do céu com essas vestes, já sabe o que é o céu. É um simbolismo. É um simbolismo. Da matança. Se fosse literal, Jesus teria que se envolver numa luta corporal. Com a espada na mão. Para o sangue dessas pessoas vir para cima dele. Mas a figura profética é de um guerreiro que vai matar seres humanos. Você compreende isso? Aqui tem que tirar a ambiguidade. Uva não é uva. Uva é ser humano, cabeça de pessoa. Lagar não é lagar. Lagar é um lugar onde essas pessoas vão ser mortas. Uva é cabeça de ser humano. Vai ser esmagado. Entenda a figura de esmagar. Física, eu vou mostrar a vocês hoje ainda. Vou mostrar físico. Físico. É por isso que nós somos um pouco diferenciados. Porque tudo que espiritualiza torna para o real. Real é físico. A volta de Jesus é real física, irmãos? Estão esperando Jesus voltar fisicamente ou só em sonhos? Estou esperando Jesus abrir o céu e descer literal, irmão. Literal, físico, completo, pleno, cheio de glória. É assim que eu espero o meu Salvador. Então Deus não saiu aquele texto que diz assim, que todos os olhos. Como é que vai ver todo mundo? Vai ver se é só uma figura? Não é figura não. Vamos lá, onde eu parei? Aqui, ó. Verso 5, né? Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira, pisei os povos. Palavras que a gente não associa a Jesus: ira, vingança, não é? Furor, fúria. Palavras que a gente não costuma associar a Jesus. Se você não costuma, passe a ver o que está escrito. Pisei os povos no meu furor, na sua fúria. Embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Isso é matança na terra, seres humanos. Amém? Volta para mim, vamos lá. O paralelo disso, Apocalipse 19:11. É o paralelo. Isaías profetizou lá atrás, João mais à frente profetizou também. É assim que se vê Jesus voltando. Vamos lá, Apocalipse 19:11 até o verso 16. Vamos ler comigo. Vi o céu aberto, é o que eu espero ver, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga o quê? Peleja, guerreia, luta com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Verso 13, igreja, aqui ó. Está vestido com manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus, o Logos de Deus. E seguindo os
dos exércitos e há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Fora no verso 15, esse aqui é Jesus. Já identificou que é Jesus? Ah, tem um outro nome que ninguém sabe. O nome Jesus foi dado por Gabriel para Maria identificar o filho dela que era nascido no ventre e a sua missão. Jesus quer dizer Jeová salva, Yahvé salva. Então, na primeira vida de Jesus, ele é o Salvador. Mas no céu ele tem outro nome que ninguém sabe. Nós não sabemos o outro nome de Jesus. Tá certo? Existe um outro nome. Assim como nós também temos um outro nome. O nome que está escrito no livro da vida lá no céu, lá não é Damásio Moreira de Sena Filho que meus pais me deram. Meu nome é outro, não sei. Mas no dia que eu for redimido, glorificado, receberei uma pedrinha branca com o meu verdadeiro nome. Amém. Aí eu vou olhar para a pedrinha e dizer, ah, esse é o meu nome celeste. Pastor, teve um estudo na É época. maravilhoso? Pastor, teve um estudo na época do José, que realmente passava para esses políticos. Então, eu pedi uma pedrinha branca, e disse, olha, aqui está o nome de alguém. Aí esse aqui eu Fez uma explicação. Muito legal. Espere receber seu verdadeiro nome, tá bom? Porque ele é seu nome de batismo, que está lá, Jurema, não sei das quantas, Adapilto, não sei, não é nada disso que está lá no céu. Seu nome escrito no céu tem outras características. Tem gente que recebeu o nome de demônio aqui na terra, infelizmente, né? Pai e mãe mal inspirado, botou o nome de demônio. Dionísio ou Denise, por exemplo, veio de Deus Dionísio, Deus do vinho, Deus Baco, seu nome também, minha irmã. São os pais que fizeram essa infelicidade, porque ninguém registra sozinho seu nome. É isso? E por aí vai, é um monte de nome esquisito sobre a terra. Mas o nome verdadeiro nosso está lá com o Senhor. E a gente vai receber o nosso verdadeiro nome, tá bom? Por isso Jesus tem um nome que ninguém conhece aqui na terra. Não é Jesus. Nem Yeshua, nem como você quiser chamar. Existe um outro nome. Amém? Esse que nós identificamos que é o nosso Senhor, verso 15, lê aqui por favor. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. E olha aqui de novo, irmão, pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem é o autor dessa empreitada? É o Deus Todo-Poderoso, é o Pai que está mandando. Mas quem é que vem executar pessoalmente? O óbvio de Deus, Jesus. Ele que pisa pessoalmente. Não é Deus o Pai. Deus o Pai não vem aqui para a terra para resolver nada. Quem vem é Jesus. E da boca dele sai uma espada afiada. Amém? Então não é uma luta corpórea, mano a mano. Mas eu vou mostrar já o que é essa espada que sai da boca de Jesus. Mas é importante ver que ele também vai reger as nações. Ele não vem só matar, ele vem também reinar, monarquia, estabelecer o reino. Ele mata os inimigos e rege os demais. Verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é um título, né? De todas as monarquias da terra, ele é o maior de todos. Amém? É assim, para as visões, né? De demais cristãos que acham que o milênio é uma simbologia, o que fazer dessa palavra? Eles Né? espiritualizam. Tão real. Tão né? literal às vezes, né? Espiritualizam isso, amenizam. Quando você espiritualiza uma passagem dessa, você ameniza. Diga. Isso aí é instantâneo? Instantâneo? Não. Tem tempo para fazer isso? Tem. São aqueles 3 anos e meio? Não. 3 anos e meio é tribulação. Você não Ainda sabe não disso. chegou? Aqui já é batalha, já não é retoma. É depois dos 3 anos. Sim. Ou dentro dos 3 Final da última semana. Meu filho, Mateus 24 ensina em todo seminário. Quando é que Jesus desce? É antes, no meio ou depois da grande tribulação? Depois daqueles dias, o sol escurecerá, está lá escrito. Jesus só desce depois de 3 anos e meio. Não, Matéria dada já. eu sei, eu estou associando, depois vai ser logo instantâneo, então.
instantâneo não. Não. Não é instantâneo. Mas o chamado dia do Senhor é o começo desse expurgo sobre essa vingança. Eu sei que Eu não quero crer que seja 24 horas para matar todo é mundo. uma batalha, a gente não sabe o que é seguro. Mas você está falando de batalha humana. Mas aí Agora imagina pelejar contra o co-criador do universo. eu sei, pastor, você está É dizendo diferente. a Bíblia não está aí, nesse texto, não diz assim, Aqui não tem dados cronológicos. Para dizer assim, começou na parte da manhã e foi até a hora do almoço. Não existe detalhes cronológicos. Uma coisa que compara com isso é que os homens se esconderam em cavernas. Estão fugindo da ira dele. É o que está Então não ali. é instantâneo. Não dá para mensurar horas, irmãos. Dá para estabelecer um marco. O que é o dia de Yahvé, o dia do Senhor? Um marco. A intervenção do céu na terra. Quanto tempo essa intervenção vai durar? Não dá para estipular em horas. Não tem esses detalhes. Não é igual a crucificação de Jesus. Que tem lá a hora que foi pendurado no madeira e a hora que ele levou o Espírito. Não tem esse detalhe. Não tem detalhes. O tempo é a vida de Jesus. Ao toque está sendo com trombeta. Não tem as horas que você quer minuciar. Isso não tem. Amém? Mas o que é mais importante nessa questão aqui? A hora ou o que o Senhor fará? O que o Senhor fará? O Senhor Jesus, o Logos. O que ele fará? Pisa pessoalmente aqui. Em cima, né? Pisa. Isso aqui não é enfatizado, irmãos. Que Jesus veio quando a gente espera. Que o Senhor veio como Salvador da igreja quando a gente espera. Mas que o Senhor venha ajustar conta com os seres humanos e matar inimigos humanos, isso as pessoas não esperam. Pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus. O lagar, o famoso lagar. Avança para mim, vamos lá. Mais um. Eu botei essa imagem aqui de propósito. Para muitos, Jesus é essa figura aqui. Mas o Brasil que tem um histórico de evangelização católica romana. Muitos de nós já foi católico romano. Então, o Jesus que nos passaram era esse aqui. Europeu, louro, de olho claro. Olha que judeu típico. Judeu típico, né? Louro de olho claro, caucasiano. Esse Jesus que passa para as pessoas, sempre assim com 2 dedinhos, com um olhinho bem sereno. É assim que passa o Jesus para a maioria das pessoas. Aí você vem de um histórico católico romano, aí se defronta com textos de um rei guerreiro que vai pisar seres humanos, não combina. Um rei com ira, não combina. Você está acostumado com a imagem assim, ó. Sereno, lânguido, até com o pescocinho meio virado assim de lado assim, ó. Olhando com o olhinho perdido para cima, e com 2 dedinhos assim. Faz amor, sabe Deus que simplifica. Essa imagem aí deve ligar com o fato de o Evangelho não permitir que a gente se vingue, como ele mesmo disse, a minha herança. Não, essa imagem aí, eu vou te falar, eu conheço bastante sobre essas questões de imagem. Essa imagem é uma tentativa de fazer Jesus ser recebido pelos povos de maneira agradável. A maioria das vezes nem é Jesus adulto assim, eles fazem Jesus menino. Qual é a intenção da igreja católica? Fazer Maria adulta e Jesus menino no colo dela. E apresentar assim para as pessoas catecúmenas. As pessoas estão chegando à fé. Qual é a intenção de mostrar o menininho no colo de Maria? Ele leva Maria e reduz Jesus. Ele é homem pleno, ele chegou a morrer com mais de 33 anos. Se a pessoa é educada, que Jesus é só um menino no colo de Maria, Maria é maior. Maria é plena. Mas a figura não é essa do nascimento dele. Mostram ele já com 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, mas no colo de Maria. Mostra um bonequinho já desenvolvido no colo de Maria. Tira a glória do Senhor e exalta a de Maria.
Ninguém está pensando em ver o Jesus com óleo com chama de fogo. A imagem está até meio apagadinha aqui, mas o Jesus com óleo de chama de fogo ninguém quer ver. É muito importante tirar essa imagem do coração. Isso aqui não tem nada a ver com Jesus. A bondade do Senhor, a justiça do Senhor, a misericórdia do Senhor nós sentimos e é verdadeiro. Mas não pensa que Jesus não veio para executar a ira de Deus, porque ele virá pessoalmente executar a ira de Deus. Cria na sua mente um Jesus mais maduro, menos infantilizado. Amém? Apocalipse 6,15, igreja. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, comandante é de exércitos, os ricos, os poderosos, todos escravos, todos livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Estão querendo se esconder de quem, irmão? Deus, o Pai, que está sentado no trono, é o Pai. O Filho agora não está sentado no trono. E de quem mais? Tem mais um aqui, tem um E conjuntivo aqui, ó. E mais a ira do Cordeiro, Jesus. O Pai, assentado no trono, e o Cordeiro, Jesus. Já lembra mais coisa, já lembra? Mas ainda está sendo identificado com o Cordeiro. É a ira do Cordeiro. A gente acha que Jesus se ira. Porque chegou o grande dia da ira dele, plural, deles quem? Do Pai e do Filho, do que está sentado no trono e do Cordeiro. É a ira dos dois. Quem tem dificuldade com a Trindade bagunça na sua mente quem é o Pai e quem é o Filho, é a ira dos dois. É a ira dele, não a ira dele, único. Mas deles, os dois, Pai e Filho. Está claro isso? E quem é que pode sustentar? Estão tentando se esconder igual barata, como se só abre o tampão assim do rabo, já que vão parar para congelado. Os seres humanos tentando se esconder na ira deles, está vindo o dia da ira. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, ainda que tentem. Compreenderam, irmãos? Está tirando essa imagem errada que alguns têm na cabeça? Agora, que arma Jesus usará? Não é corpóreo, não é no mano a mano. A arma poderosa que o rei Jesus usará para aniquilar os inimigos é tipificada, é um tipo, como uma espada que sai da sua boca. Não pensa numa espada de metal literal na boca de Jesus, porque isso aí seria até ridículo. Esse Jesus vai vir do céu, uma espada. Eu tenho que fazer isso, que você nunca vai esquecer. Eu faço as pantomimas aqui, eu me agacho, para você não esquecer. Você acha que eu vim com a espada literal na boca? Ah, Jeová, a espada é a palavra. A palavra do Senhor, a espada não é metal, mas é a palavra. Efésios 6, 17. Manda que nós usemos a nossa armadura espiritual, cuja espada é a palavra. Desmistificou? Então, como é que Jesus vai pelejar com os seres humanos? Com a sua palavra. Ele é a própria palavra viva. E ele, com palavra, vai matar a galera toda. Vão cair duros. E tem mais detalhes. Amém? Zacarias 14, 12. Está lá o dia do Senhor, Zacarias 14, 12. Está lá a batalha. E vai ser com o quê? Jesus vai matar esses homens? Com a sua palavra. A espada que sai do sua boca. Zacarias 14, 12, igreja. Vamos lá, estamos terminando. Esta será a praga. O que é praga, irmão? Para pensar. Não sai lendo leitura dinâmica, não, você perde detalhe. Passa atropelando o texto e vai embora. Para pensar. O que é praga? Rogar a praga. Não é palavra, maldição. Sai da boca. Essa será a praga. Vai rogar a praga. Vai soltar uma palavra de sentença. Essa será a praga. O que o Senhor o quê? Ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles de pé. É instantâneo. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na boca.
Com uma palavra, aquele monte de exército no campo de batalha vai cair tudo podre. Ao vivo e a cores. Desenho não tem essa capacidade de desenhar e ficar tão vivo. A pessoa, se nós tivesse, nem que fosse um desenho animado, ia ser interessante ver, né? Aquele monte de soldado armado, de repente, fica todo sequinho assim, cai tudo na hora. Ao vivo e a cores. Mas perceba, querido, qual é a arma que nós vamos usar? A sua palavra. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. O que ele usa? Palavra. A boca com a palavra. Não é espada de metal. Amém? Tem uma ilustração que eu achei na internet muito ruimzinha, toda granulada, mas tem aqui um Jesus de lado, uma palavra aqui tipificada numa espada. A ilustração que está horrível. Vamos lá, vamos para mim, por favor. Ilustração que não dá. Então vamos lá. Eu fiz questão de falar na semana passada que a lição do cordeiro entraria em contraste com a lição do leão. Lembra disso? No passado só observamos o fato de Jesus aceitar a morte passivamente, sem abrir nem a boca. Semana passada nós vimos um Senhor resignado para a morte. Semana passada vimos alguém que sofreu muita tortura, até a sua morte cabal na cruz, muito sofrimento, sem levantar um dedinho para se revidar. Talvez muitos de nós fiquem com essa imagem de Jesus gravada na mente, e fica pensando, Jesus é incapaz de exercer justiça e causar violência. Pastor, Vingança. A realidade, né? Eu sempre olho para mim mesmo. Porque quando ele faz ali, está escrito, ele vem pisar por cá, no outro Senhor, né? Para aplicar a ira justa de Deus. A ira deles. Né? São uns injustos. Eu, sendo um servo do Senhor, um crente do Senhor, o meu comportamento, a minha perseverança, tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. Porque senão eu poderia estar no meio deles. Hoje. Para sofrer. Porque a questão toda é essa. Porque nós pensamos, às vezes, naqueles que estão fora. Mas deixamos de olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu posso, se eu não perseverar, se a minha atitude não for digna do perdão do Senhor, eu posso estar no meio deles. Os inimigos. Por eles. É Essa é a questão. Essa é muito importante. O importante é que eu possa estar no meio deles. A possibilidade é real. A palavra de Deus fala sobre isso. Isso que é importante. Tem duas posturas que nós podemos ter como cristãos. A palavra de Deus diz, quando essas coisas começarem a acontecer, ergam a vossa cabeça, porque a redenção aproxima. A gente está esperando Jesus descer do céu em santidade. Está digno ali, erguendo a cabeça e está digno. A outra posição que a palavra de Deus fala é o seguinte, para que não fujamos da sua presença envergonhados. Esse é o outro lado da moeda. Podemos estar numa condição de pecado que quando vê Jesus voltar, ao invés de estarmos felizes e erguendo a cabeça louvando, a gente pode sair correndo igual os outros. Fugir da sua presença envergonhado. Aí é vergonha eterna. A alusão é essa. Tem que trazer temor. É muito interessante a gente estar falando de coisas que ainda não aconteceram, né? Essa intervenção de Deus vai ser dramática, vai ser trágica, vai ser mortal, mas vai ser única. Nunca antes na história, 6.000 anos, Deus veio e executou tanta justiça na terra. É um único evento. O dia do Senhor é único. Amém? Deus não vem fazendo isso ao longo da história da humanidade. Então vai ser marcante demais, vai ser a intervenção direta do céu na terra sobre os homens, para libertar a humanidade do jugo de Satanás. Lembre, se você excluir o pano de fundo que vai estar na terra, você passa a pensar num Deus que parece meio descontrolado. Tem gente que critica até Jesus ter descido aos orraques nas costas dos cavalos dentro do templo. Tem gente que critica, que acha que Jesus se destemperou quando meteu o pé nas bancas lá dos cambistas dentro do templo, pegou um chicote nas costas dos cambistas. Que Jesus é esse, perdendo a paciência?
É um Jesus que está executando justiça. Dentro do templo era um shopping. Era dinheiro correndo, um monte de animal emporcalhando tudo. Era tudo comércio, vil metal, sujeira, maldade. O que Deus nunca permitiu. Jesus estava limpando o santuário. É casa de oração, é casa de oração. Não é casa de comércio, é casa de oração. Para todos os povos. Então, às vezes as pessoas se chocam com Jesus, limpando o santuário, com a zorrague na mão, rodando a zorrague. O que dirá quando vier o Senhor para matar homens sobre a terra, com a palavra da sua boca? A gente vê, no caso, lá na transfiguração, né, na transfiguração, Jesus, quando apareceu para os dois discípulos, a gente vê ali que o rosto dele resplandecia como o sol e as vestes, né, brilhavam como a luz. E é interessante a gente ver também que Moisés, sendo um homem carnal, quando ele subiu lá no monte para receber lá a lei, quando ele desceu, o rosto dele resplandecia como a luz. Agora imagina quão intensa deve ser essa luz. Quão intensa essa glória. Há 2000 anos, está lá em cima, sentada à destra do Pai, quando ele vê quão intensa será essa luz, essa glória. Deve iluminar toda a terra. Deve ser uma luz muito forte, durante, realmente. Mas tem que haver a visão que é Ele. Se fosse só um clarão, as pessoas não viriam Jesus, né? Ele ficaria perdido dentro de um clarão. Quando a palavra de Deus diz que todo olho verá, então ele deve amenizar esse seu brilho. Apesar da intensidade, deve amenizar para ser discernido. Então fica só um foco de luz vindo ali. Ele precisa ser visto. E ele vai ser visto. Amém? Qual é a intensidade desse clarão? Não sabemos, mas vai ser forte, vai. Vamos lá. Você sabia que num salmo, é maravilhoso como Deus vai amarrando ao longo da Bíblia vários conceitos, né? Você vê lá no Gênesis, o leão, o leãozinho. Você vê lá no Apocalipse, o leão da tribo de Judá que vem para reinar. E aí você vê num salmo, no meio da Bíblia, mais uma figura do Messias guerreiro, como o leão. Assim como o leão que não se detém e nem desiste até dominar a presa, está lá em Amós 3:4, característica do leão é essa, ele não para até pegar a presa. Tá certo? Assim o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, não descansará até derrotar todos os inimigos de Deus. Jeremias 30, 21-24, Atos 2, 34, 35 e Hebreus 10:13. Se eu colocasse todos os textos por extenso, a aula duraria mais de 2 horas. Está aí a referência, depois você dá uma olhada, tá bom? Salmo 110, 4-7. Olha que interessante. Vamos ler juntos, irmão, está grandão. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse? Que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus. Ali no Salmo, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos para os seus pés. E agora identifica quem é esse, Messias. É aquele que vai assumir também a cabeça da ordem de Melquisedeque. Sabemos perfeitamente pelo livro de Hebreus que é Jesus. Está certo? Agora olha a continuidade. Verso 5. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, o dia da ira vem. Esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-a de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. Está claro? De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. É um vitorioso. Certo? Difícil ilustrar isso, irmãos. Não tinha nada que eu pudesse usar para ilustrar isso. Nenhum filmete, nada. Ninguém pensa no Senhor Jesus dessa maneira. É difícil de ilustrar. Você conseguiu imaginar? Ele vem guerreiro, ele vem pisar os reis de terra, esmagar a cabeça. Aqui é mais explícito, que a gente tem uva. Uva é muito bonitinho. É cabeça. É cadáveres. É bem explícito. O senhor já tinha utilizado esse termo? Oi? Não. Tremendo da
conectado com Isaías, conectado com o Apocalipse, conectado. É o dia da ira. E aqui identifica aquele que vai ser o instrumento, aquele que assume o sacerdócio da alma de Melquisedeque. Aqui entrelaça-se com a outra revelação, de que ele também é sacerdote. Mas no dia da ira ele vem como executor. Amém? Todo mundo pegou? Esse texto, essa aula está maravilhosa. Está cheia, está toda amarradinha. Está perfeita para você passar isso adiante. Avança para mim, por favor. A minha tristeza é se ficar só com vocês. Meu papel é edificar a vida da igreja. Mas a vida da igreja não é só minhas ovelhinhas no Filho do Reino. Nós podemos edificar muitas vidas, irmãos. Trazer temor a muita gente aí vendo o Evangelho como se fosse brincadeira. Podemos impactar muitas vidas. Você pega uma lição dessa, não tem como a pessoa não tremer. Se você não acredita em Deus, no aquilo da palavra. Pastor, uma outra coisa interessante que a gente pode observar, que às vezes passa até desapercebido, né? Que antes de Jesus vir, o sol, a lua se escurece, né? Então vai haver uma negridão total, né? Breu. E a gente vê que as pessoas olham e veem o cordeiro assentado ao lado do Pai. Fala, escondei-vos da face daquele, né, da ira do cordeiro. Então eu vejo assim, como se um show muito grande, aí no caso, abrem as cortinas, apagam todas as luzes, para que haja a... Foco só naquele que vem. Personagem que está vindo. Exatamente. Eu queria assim, vai enrolar com uma cortina, Isso, com uma cortina. vai se abrir e desce Imagina ele vindo. o Rei Jesus majestoso. Não tem como alguém ficar indiferente a isso. Não vai ter como alguém ficar indiferente na terra a isso. Amós 1:2. Isso aqui é só para reforçar a conexão do Senhor com o leão, tá bom? Isso aqui é uma imagem bacana, né? Bonito. Amós 1:2. Vamos ler comigo? Estamos no finalzinho da lição já. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. Os pratos dos pastores estarão de luto e secar-se-ão no cimo do camelo. Olha que lindo. Amém? Rugirá. Eu fiz questão de dar uma olhadinha lá. Tem como verificar lá o original hebraico. E a palavra é rugir mesmo. Rugir do leão. Amém? O Senhor rugirá de Sião. Dizem os especialistas que o rugir do leão chega a 3 km de distância. Tu já viu no zoológico? Há muitos anos que eu vou no zoológico. Lá na pista tu já ouve o rugir do leão. Lá fora. E quando ele ruge, os macaquinhos ficam tudo alvoroçados. As aves ficam tudo alvoroçadas. O leão é terrível, irmão. Coitado, o leão velho. Leão devia ser de circo. Ele, quando ele rugia, ele era lá em cima, não sei se você sabe onde fica o Goiás, era lá chegando naquele lado. Vai reverberar em tudo quanto é lugar. Lá embaixo. O rugido dele chega até 3 km de distância. Irmão. Tu imagina onde vai esse rugido. Força do rugido. Então a ideia é de alguém que vai abalar tudo, né? Avança para mim para terminar. Por último, irmãos, o lagarto furou, onde será? Qual é o local geográfico, físico do lagarto? A ideia do lagarto serão esmagadas as uvas e verterão o sangue de uva, faz alusão ao local designado para o ajuntamento dos exércitos incitados pelo anticristo. Apocalipse 16:16, vamos lá? Então, os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa palavra Armagedon é interpretada hoje de tantas maneiras. Mas a palavra tecnicamente é uma adaptação do hebraico para o grego. Tá certo? Então, o que realmente está por trás dessa palavra Armagedon é a Megiddo. Megiddo. É um lugar, é um monte Megiddo. Ou Ir Megiddo. Cidade do Megiddo. Quando transliteraram essa palavra, Armagedon, para o grego virou Armagedon, em português. Transliteraram para o grego para o português virou Armagedon.
Mas é um lugar chamado Megido. Ou Megido. Já ouviram falar do filme Megido? É fraquíssimo. Filme ruim pra caramba. É um filme evangélico ruim, gente. Vê não, perde tempo. Megido ou Megido, ao sul do Mar Morto, foi palco de várias guerras do passado. Segundo Reis 23, 29 e 30, derrota do rei de Judá nesse lugar. Teve várias batalhas nesse lugar. Era um caminho natural de quem vinha, por exemplo, do Egito. Tinha que passar por aquele vale. Várias guerras se desenrolaram ali, é o palco de várias guerras. Tá certo? O vale tem a área de 161 km². E é possivelmente o tanque do lagar onde os exércitos serão ceifados, esmagados pelo rei Messias. Deixa eu dar um dado técnico aqui, irmãos. Mesmo com essa metragem toda, 161 km², não cabe literalmente, todos os exércitos que vão estar envolvidos na batalha, não cabem ali no Vale do Megido. Deve ser o centro ou o último desfecho. É quando já é a derrota final, talvez. Mas Deus se juntará. É próximo ao Mar Morto. É ao sul de. É ao sul. Já vai ter morrido muita gente. Mas parece que o desfecho vai ser. Vai juntar o restinho ali e terminar de massacrar. Porque alguns críticos dizem, não caberia todos os exércitos do Egito, somados com por exemplo, do Irã, somados com da Turquia. Não caberia, lógico. Não caberia, pela metragem, tamanho, não cabe. Mas é um palco predestinado para um desfecho de batalha. Entenderam? Então é provável que seja ali o desfecho. E não toda a guerra ali. Deve ser os fugitivos. Os fugitivos não, os vão juntar para serem mortos. Vai ser o final da batalha. É o final da batalha. Bomba de Hiroshima vai casar. Não sei se são os fugitivos. Os fugitivos sairiam dali, eles estão sendo juntados ali. É o último confronto. Amém? Apocalipse 14, 18. Vamos ler aqui, irmão? Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. De novo, a figura das uvas que vão jogar onde? No lagar. Para ser o quê? Visão. Aqui falando dos exércitos inimigos. Amém? Avança para mim mais um. E aí vai dizer quanto sangue vai rolar. É uma hipérbole. Eu não creio que seja de fato literal. Mas a hipérbole é para dar o quê? ênfase. Não pensa que é pouco sangue, não. É muito sangue que vai rolar. Muito sangue. Muitos seres humanos sendo mortos. Verso 19 a 20. Volto a afirmar, nossa mente ocidental, século 21, não sabe que é um campo de batalha literal lá do passado. Não sabe. Você viu num filme ou outro, é sangue que rola para inundar rio, irmão. São muitos seres humanos mortos, mutilados, soltando sangue, mas juntando aquele sangue na Oeste toda. É muito. Considerando que cada ser humano tem 7 litros de sangue. É. Dependendo da ferida, sai bastante sangue. Só acho que a guerra, essa última guerra final, ela vai voltar nesses modos aí medieval, mais ou menos, ou o senhor acha que ela vai ser essa guerra tecnológica, essa que é hoje em dia? Eu creio que hoje não tem como não ser tecnológico, mas de qualquer maneira, Eu digo assim, as figuras da Bíblia são antigas, né? Eles não usam aqui a palavra canhão, laser, tanque, usam a palavra espada. Há mais confronto de soldados, mas né? eu digo que a tecnologia, eu acredito que ela vai ser totalmente afetada. Pode ser, pode ser, Eu acho que a batalha pode ser que ela volte a ser desse pode ser, pode ser. Pode ter acabado toda a tecnologia, pode ter acabado a internet, um monte de coisa. Pode acontecer mesmo. Todo o combustível, toda a energia. Pode ser. Olha, a guerra lá na Rússia, por exemplo. Alguns consultores estão achando que a Rússia está perdendo terreno porque não tem combustível, irmão. Outro fator que às vezes impede de avançar com a guerra lá na Rússia, sabe o que é? Falta chip. Chip.
Porque chip é um monopólio, se não me engano, até de Israel. Quem produz o chip, tudo que funciona com chip sai de um lugar só. E tem o mesmo produtor. Taiwan. Não sei se é Taiwan, existe um monopólio. Chip. Sem chip funciona o seu celular? Sem chip funciona o seu carro? Teu carro tem um monte de chip, irmão. Se queima, você fica perto. E esses chips são importantes na guerra tecnológica. Porque o canhão está hoje automatizado, mas não é mais a base só de combustível, também tem chips. Então há um atraso na guerra lá na Rússia porque falta chip. Chip. Simplesmente. Então pode ter um apagão tecnológico? Pode. Essa guerra. Mas o que eu quero mais salientar para você sair daqui com a mente bem firmada é que não importa como é que vai ser literal esse deslocamento. Existe um desfecho dessa guerra. Existe um lugar pré-ordenado por Deus para esse desfecho. Amém? Existe um massacre pré-ordenado por Deus para esse desfecho. Então, o Chile é de Taiwan. Taiwan? Monopólio de Taiwan, né? É silício. Por isso os Estados Unidos estão envolvidos naquela questão de Taiwan lá com a China. Porque é interesse comercial. Existe um porquê dos Estados Unidos estar lá forçando a barra, colocando suas diplomacia lá, que tem interesse nos chips. Vamos voltar de foco aqui, tá bom? Verso 19, igreja. Vamos ler juntos? Palavra de Deus, vai se cumprir na terra. Vamos lá? Então, Deus passou sua foice na terra e a vitimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue no lagar até aos freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estados. A ilustração está aqui para você entender o rio de sangue que é. O freio do cavalo na boca. 296 quilômetros. 296 na nossa linguagem, o número de estados. 296 quilômetros é do norte de Israel até o Mar Morto. Percorre toda a terra de Israel. Imagina um rio de sangue humano de quase 300 quilômetros de comprimento. Quase. Por 1 metro de altura no mínimo, porque chega na boca dos cavalos, o cavalo mesmo com a boca para baixo, o cavalo em pé, com a boca para baixo, no mínimo 1 metro de altura, 1 metro e pouco de altura, por 300 quilômetros de sangue, o rio de sangue humano. É uma hipérbole, não creio que seja literal. Amém? Todo mundo entendeu? É só para dar volume à matança. Para dar impacto na nossa mente, que o negócio vai ser gravíssimo. Que essa intervenção vai ser terrível. Todo mundo pegou? Vamos para terminar, vamos lá. Aqui tem um filmetinho pequenininho. Esse é Ilha Meguido. O Mar Meguido. Está vendo o vale ali ao fundo? Esse é o local predito na Bíblia. Vamos para mim terminar. Por fim, irmãos. Quantos entenderam que Jesus vem para executar a ira de Deus? Isso não muda nada no meu coração. Quem é Jesus para mim? Não muda nada. Eu não fico abalado, não fico com raiva de Jesus, porque você vai fazer isso. Sentido. A gente quer ser mais justa que Deus. Você não pode ser mais justo que Deus, irmão. Deus não vai fazer isso por descontrole. Deus está esperando o dia acontecer. Uma palavra no Antigo Testamento, se não me engano, eu não lembro, se é em Êxodo, quando fala que Israel ia tomar a terra de Canaã, só depois de 400 anos, a palavra de Deus diz que a medida não tinha alcançado ainda a medida da ira de Deus. Isso dá ideia de quê, irmão? A medida vai enchendo, até chegar no limite. A humanidade está cada vez pior. O mal na terra está cada vez pior. A medida está enchendo. Uma hora transborda. Não tem descontrole da parte de Deus, nem de Jesus. Pelo contrário, há um salmo que diz que Deus sofre afronta todo dia. Imagina 8 bilhões de seres humanos pecando diante de Deus o dia inteiro.
Por mais que a gente tenta ser santo, a gente erra. E todo pecado nosso afeta Deus. E Deus tem paciência conosco. E renova todo dia a sua misericórdia. Todas as manhãs a sua misericórdia. Irmãos, mas não é justo o que está acontecendo na terra. Deus tem que intervir. Então não muda nada para mim que Jesus vem agora como leão executor. Porque já veio antes como cordeiro mudo para me resgatar. E vai ficar muito mais nítido para nós a justiça de Deus quando a igreja estiver sendo perseguida sobre a terra pelas forças do anticristo. Se você estiver sofrendo bastante, você vai clamar para Deus: vem logo, Senhor Jesus, para executar os inimigos. Se estiver debaixo de muita pressão, correndo, fugindo, correndo risco de morrer, ser preso, você vai pedir rapidamente que Jesus venha para aliviar a nossa barra. Então não tem nada errado do Senhor vir à terra para salvar os seus, porque o mundo estará na mão do inimigo. Toda tribo, língua, povo, nação vai dar vazão e razão à religião do anticristo, ao próprio anticristo, a besta. Então, queridos, é a hora da intervenção divina. Amém? E ele virá para vencer. Jesus não, a palavra é clara em dizer, ele vem para vencer. O nosso Senhor não vem para disputar, ele não vem para medir forças, ele vem para vencer. Ele vem para acabar com a bagunça. Amém? E vai estar estabelecido sobre a terra. Esse é o contexto da vida de Jesus. Apocalipse 16, 16 de novo lá, e o verso 17 e 14. Eu tenho lido aquilo ali para reforçar quem ele é. Vamos ler juntos, irmãos? Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Espero estar nesse grupo, em nome de Jesus. Amém? Veja bem, ele vem para vencer, para acabar com a guerra. Diga, Mauro, qual é o contexto? Aqui, não está vendo esse aí, não. 16 de novo? 17, 16. Não tem a lição? Posso ter repetido? 19 e 16, pastor. Ali é 19 e 16. Aqui é 19, 16? De cima 19 e 16. Ah, então a referência está errada. 19 e 16. Tá, então, por favor, conserte lá, Apocalipse 19 e 16 na sua lição. Eu faço o meu de Agora vai ficar perfeita a lição. Amém? Vamos ficar de pé aqui terminando a lição. Agora vamos lá, o que você vai fazer com essa lição? O que vocês farão com essa lição? Vão engavetar, botar lá junto com as outras? Por que vocês não usam essa lição para impactar a vida de alguém?